torcida tricolor, eu fiz aqui uma pausa, estamos começando um Contextualizando hoje, como eu tinha prometido no vídeo do jogo contra o Ituano, aquela vitória maravilhosa. Estou com o Regis Romualdo, do @AspiranteSPFC, no Twitter, no Face, no Instagram. Ele é o cara que acompanha a base, e o Contextualizando hoje é sobre a base. Mas antes da gente começar o vídeo, vamos lembrar que esse vídeo é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que... OneFootball. Um pouco mais empolgado que o Gabriel. O OneFootball é o melhor aplicativo para você acompanhar o São Paulo, que passou para a fase semifinal, que vai enfrentar aí adversários de só pedreiro daqui para frente. Você pode acompanhar estatística, quem que é o artilheiro, pode ligar a notificação do seu time, pode ligar a notificação da sua seleção para a Copa América e também marcar algum time da Europa, caso você queira acompanhar aí, ou o Barcelona, o Manchester United, ou o Milan, foram os times que eu tenho mais simpatia. Enfim, tudo isso basta você clicar no link que está aqui na descrição do site. É muito bom que você clique no link que está aqui se você já tem. Apaga o aplicativo e baixa de novo, tô brincando, não precisa fazer isso, mas enfim, o OneFootball é o melhor aplicativo, que até no vídeo do jogo eu estava ali acompanhando o jogo, enfim. Vamos falar um pouquinho hoje da base. Por que a gente vai falar da base e por que a gente trouxe o Regis aqui? Tem dois motivos. Porque o Regis foi o cara que começou comigo esse projeto Fala Bandana em vídeo. Eu cheguei pra ele e falei, mano, eu tô afim de fazer vídeo. E a gente fez de um jeito muito amador. Numa caverna. No primeiro vídeo nosso, tipo, a gente filmou de muito longe, eu sentado no chão, foi uma coisa horrorosa. Tem esse vídeo aí na internet, muito ruim, mas tem enfim. Inclusive uma ligação que o Bandana fez para o Ney Franco, quando ele isso. era técnico do ele São Paulo. Escalava o Douglas em qualquer posição, eu fiz piada com isso. E a gente que teve várias ideias de levar ganso para estádio, ganso bicho, sal grosso, a gente fez Diamante Negro, o chocolate para comemorar o centenário do Diamante Negro, o jogador. Quem não conhece essa história, vai atrás que vale a pena. E hoje a gente vai falar da base porque o Regis é o cara que acompanha a base. Para que vocês tenham uma ideia, gente, o Regis teve uma vez que a gente foi acompanhar quando o Rogério assumiu o time na Copa São Paulo, em 2017. A gente foi lá acompanhar e o Regis tinha todas as informações da base, que é o que ele acompanha. Ele me passou várias informações que me permitiram fazer perguntas com mais propriedade para os jogadores. E até a galera da imprensa tradicional que estava lá, que não acompanhava a base, veio nos consultar sobre posicionamento. Porque a pergunta da galera... O Kaique, ele é atacante, que o Jardine gostava de usar ele como atacante, mas ele sempre foi lateral na base, né? E estava faltando lateral no time. Tinha essa chance dele ter uma chance no profissional como lateral, mas na verdade foi antes o Júnior Tavares. Pois é, o Júnior Tavares que está, enfim, toda essa polêmica. Mas a gente tem muita gente boa da base para falar, gente que surpreendeu. Eu queria até começar falando de um cara que nem está aqui, um cara que foi emprestado, que foi o Lucas Perry. O Lucas Perry, ele virou um fantasma. Por que um fantasma? Como ele nunca jogou, na cabeça de todo mundo ele é o melhor goleiro que o São Paulo já teve, ele resolveria todos os problemas. Tem gente até hoje que fala, o Thiago Volpe tinha que ter ficado com o Lucas Perry. O Lucas Perry é um goleiro de muito potencial. Pode se tornar realmente um gigante. Ele é muito alto, ele é muito frio. Ele tem muita capacidade como potencial. Ele foi treinado pelo Carlos, que foi goleiro da seleção. Ele veio da Ponte Preta do São Paulo. Aquele da seleção do Tele Santana, a seleção do Tele. Então é um goleiro que surgiu com potencial na Ponte Preta. O São Paulo pegou ele novo, antes dos 17 anos. E apostou bastante, tanto que com 17 ele já estava jogando pelo Sub-20 do São Paulo. Ganhou títulos com o Jardine no Sub-20. Com muita segurança, muita frieza. E começou a treinar no profissional como quarto goleiro, igual os goleiros mais novos. Normal acontece isso, só que ele ficou um tempo sem jogar. Ficou um ano ali que era só treinamento com o profissional. Então isso, para goleiro, é um risco também. Então o goleiro sempre tem que ter ritmo de jogo. Ele chegou em 2017 a voltar não para o Sub-20, mas para o time Sub-23, a jogar a Copa Paulista, alguns jogos, que seria o time de aspirantes. E o ano passado ele também jogou no Brasileirão de aspirantes para ter ritmo e para mostrar que ele poderia ser um goleiro para o profissional.
Porque já tinha o Jean e ele tava como terceiro goleiro e ele quer o espaço dele também. E o outro era o Sidão, né? Sidão, Jean e Lucas Perry, muita gente apostava, inclusive eu prefiro o Lucas Perry ao Jean. O Jean que depois fez toda aquela confusão e foi afastado do time, prefiro o Lucas Perry. Mas que fique muito claro, o Lucas Perry tem algumas deficiências. Sim, bola rasteira e saída do gol. Para quem reclama do Thiago Volpe, o Lucas Perry é pior do que o Thiago Volpe em saídas de cruzamento, apesar da altura dele. Coisa que ele pode aprender. Pela idade, é normal. Idade, é normal, é difícil, mas é uma Acho coisa que desde a época do Tafarel, todos os goleiros que vieram em seguida, Dida com os 2 metros dele, o Rogério, o Marcos... o sai do gol, Dida, lembra? Todos os goleiros goleiros brasileiros sofrem com a saída do gol. A questão Copa, da bola rasteira do Lucas Perry é também da altura, porque o goleiro demora mais para cair, tem que ter um posicionamento diferente, então influencia isso. E a mudança de preparador de goleiro. O São Paulo teve muitas mudanças depois que o Rojas saiu, o Haroldo ficou um tempo com o Rogério, o Haroldo foi para a base, o Carlos foi para o profissional. Então essas mudanças modificaram um pouco o treinamento de goleiro de São Paulo, que hoje até é colocado em dúvida agora com o Marquinhos, que veio até, acho que com o Dorival ainda. Sim. Mas então, o Volpe elogiou. Sim. O Volpe elogiou bastante, porque teve uma confusão de goleiro, enfim. Mas assim, o Lucas Perry não é esse goleiro já pronto, mas é um goleiro de potencial. Na seleção sub-20 ele chegou a perder a posição, ele era titular, mas chegou a perder a posição porque teve algumas falhas também. Que é uma coisa normal de goleiro iniciante. Gente, o Zete, que foi um dos melhores goleiros que eu vi ao vivo jogar, um dos maiores ídolos que eu tenho no futebol, debaixo das traves até, apesar de ter visto o Rogério sempre fazer coisas que nenhum goleiro faz em 2013, né, naquele jogo mágico e no Mundial, que era o jogo que importava para o São Paulo ali, no jogo mais difícil da vida. Mas o que o Zete fez foi coisa de cinema. O Zete, eu lembro que tinha também essa dificuldade de saída de bola. Eu lembro no jogo contra o Inter que ele saiu, até contei a história do meu pai e tal. Ele saiu, falhou, mas ele falava: o goleiro tem que sair, era a lição do Valdir de Moraes. Eu vou sair mesmo que eu erre, até que eu aprenda e a coisa. Enfim. E pro PR, talvez o aprender seria jogando. Ou jogando o Campeonato Paulista, ou esses campeonatos com o time de aspirantes. E faltou isso nesses últimos 2 anos. E na Inglaterra então também. Faz diferença. Ele foi pro Crystal Palace. Os 2 goleiros, o titular e o reserva, estavam machucados, estavam fora eram desfalques. Só que ele não vai chegar um goleiro brasileiro, chegar no principal campeonato do mundo e virar titular. Não vai. Já tinha o terceiro goleiro, que é o mais veterano. No primeiro jogo desse goleiro ele falhou feio. Muita gente falou, não, o PR vai chegar e vai tomar vaga. Só que não é assim, não é Brasil de coloca qualquer um e queima qualquer um. Então ele acabou entrando no time de sub-23 do Crystal Palace. Jogou, teve algumas falhas também, mas razoável, normal, até porque ele estava conhecendo o time. E vamos lembrar da gente, goleiro falha, o Thiago Volpe, a gente falou isso aqui, goleiro falha, normal. Não é uma função falha. Né? E por enquanto ele está jogando pelo time sub-23 do Crystal Palace, tem essa possibilidade deles contratarem ele, tem o passe fixado também, só que ainda não dá pra gente ter uma certeza de tipo, a experiência que ele está ganhando lá, ele voltando, ele vai voltar melhor. Se ele voltar, né? Se ele voltar. Então... Se ele voltar, se agora gostar. Mas falando de Lucas Perry... E outro, só pra finalizar, e goleiro novo é meio que impossível, tirando o goleiro do Milan, é difícil qualquer time do mundo, principalmente time grande, que tem uma pressão maior, um goleiro jovem assumir a posição e se manter, porque a pressão é grande, as mudanças de base para profissional é grande também. Goleiro normalmente tem que ter uma liderança, então... A cobrança é muito, né? Tem muita influência assim para afetar o goleiro. E qualquer falha num time grande, a pressão vai ser maior e ele pode acabar com a carreira de ser emprestado depois e sumir. O Renan Ribeiro no Atlético Mineiro, né? O Renan Ribeiro era um goleiro monstruoso, foi mal contra o Cruzeiro e acabou a carreira dele no Atlético. No Atlético a torcida não queria mais ele. Não Tanto confiava. que ele tinha uma média de 1 gol por jogo, assim... Era uma média baixa para um goleiro novo. Mas ele acabou encostado e ele pediu para sair depois, né? Enfim. Então, gente, goleiro é uma posição difícil. E é bom a gente esclarecer, porque muita gente pergunta do Lucas Perry nesse sentido. E até para concluir, já que a gente está falando de base,
Os outros 3 goleiros que estão atualmente agora com o afastamento do Jean, Thiago Couto, Denis Júnior, o Júnior, né? E o Lucas Paes, são goleiros que ainda foram bem no Sub-20, principalmente no último ano de Sub-20, o Thiago Couto agora, recente campeão da Copinha, só que até exatamente o Thiago Couto teve falhas na conquista do título. Então ainda é arriscado de tipo, o Thiago Volpi vai se machucar, mais um amarelo. Quem vai jogar? Então ainda é um risco porque são goleiros novos, não estão totalmente preparados para um time grande como São Paulo. O São Paulo precisa pensar nessa posição. E até só aproveitando, a questão do Lucas Paes, ele era reserva do PR. Quando o PR começou a treinar mais que o profissional, ele assumiu a titularidade do Sub-20. E o ano passado ele teve uma chance de ir para o Toronto, que é onde o Auro estava jogando, o lateral. E Tá por tudo empréstimo, bem, e o Auro ficou, compraram o passe dele e queriam levar o Lucas Paes como goleiro, terceiro goleiro do time. Só que ele fez exames médicos e ele tem um problema genético, cardíaco, e o time preferiu não arriscar. O São Paulo continua acreditando que os exames valem normal, mas também é algo que ainda não se sabe o que pode levar mais para frente. Então é um goleiro bom. Com potencial, mas que tem esse problema. E os outros dois, o Júnior e o Thiago Couto, são mais novos, né? Não vamos chamar ele de Denis, tá, gente? Pro bem dele. Ele é o filho do Denis. Não é, né? Não, do pai dele chama Denis, porque ele é Denis Júnior. Mas não é o Denis goleiro. Amor, você vai matar metade da galera do coração. Não. Tá assistindo o vídeo e fala, minha nossa! Né, gente? O Denis acho que nem tem filho, não sei. E se tiver que não seja goleiro, coitado do Denis, mas ele é muito ruim na posição, tanto o Denis quanto o Sidão. O Sidão ainda é boa gente pra caramba, então o Denis, não sei se é boa gente. E é sincero, o Sidão. O Sidão. Mas enfim, e falando de jogadores, a gente teve no São Paulo atual destaques aí, alguns que não foram tanto surpresa assim. Lisieiro, nenhuma surpresa. Foi quando ele apareceu ano passado, né? Porque no Sub-20 ele é volante de origem, chegou a jogar como lateral quando era mais novo no Pequeninos do Jockey. Lateral esquerdo. Mas E é um desperdício, né? Na última fase dele no Sub-20, ele jogou a Libertadores Sub-20 como lateral esquerdo. Que o Jardim apostava também nessa função. E quando ele chegou no profissional, era o que ele estava precisando naquele momento. Só que aí ele entrou como volante, mostrou uma personalidade boa e por isso foi efetivado no profissional. O Lisieiro é um caso de um garoto que entrou como se fosse veterano no time. Isso é muito raro para um garoto. Mesmo o Luan, que estava emprestado, e mostrou-se uma bobagem do São Paulo. Tem emprestado. Não, foi para a seleção Sub-20. Seleção Sub-20. Eu falei emprestado para a seleção, mas não se fala emprestado. Ele iria terminar o ano passado, né, 2018, como titular. Ele teve uma lesão, ficou afastado algumas semanas. São Paulo liberou o cara para a seleção Sub-20. Sendo que disputava contra o Talheres. E assim, o sonho meu, do Gabriel, do Regis, era ter lá o Lisieiro e o Luan formando ali desde a Florida Cup. E aí, assim, o São Paulo precisava ter treinado esses jogadores e tal, enfim. Luan, muita qualidade também. Luan e Lisieiro é uma dupla perfeita, porque o Lisieiro tem mais a técnica, o Luan tem uma marcação, mas uma marcação fina. Mas ele é rápido, né? Muita velocidade. Ele aparece no ataque também, quando ele tem chance. Não Agora, pode fazer gol, mas é uma possibilidade também para armar jogadas. Agora, grande surpresa, o Antony, né? Porque assim, a gente falava do Elinho e do Toró. Por que o Toró ainda não teve chance, na sua opinião? O Toró é um grande jogador. A gente fala do Toró há muito tempo. O Toró, ele é elogiado porque faz gols, é um artilheiro, mas ele chegou a jogar muito tempo também pelas pontas. Então não é alguém que fica tanto na área. E na base ele saía na frente dos outros jogadores porque ele é mais forte fisicamente. Então nessa idade acaba ganhando no corpo, então dentro da área ele leva vantagem. É ao contrário do Lucas Fernandes, que era que seja outra posição, ele era muito franzino, então na dividida ele perdia. Só que o Toró, ele é um jogador que ele não foi formado no São Paulo, assim, não é igual o Luan, o Lisieiro, que está desde os 12, 14 anos. O Toró não, ele chegou chegou já para o Sub-20, né? Ele já tinha 18 anos, só que ele teve uma formação mais na várzea. Ele jogava na várzea,
e acabou se destacando no Primavera de Indaiatuba na Copa São Paulo do ano retrasado. Só que ele tem alguns defeitos, exatamente por essa formação. É diferente, o futebol da várzea é mais de luta, de pancadaria, de grosseria, mas ele, para um artilheiro, o gol se destaca. Mas a técnica falta às vezes um pouco. E ele se desgasta muito também. A gente viu inclusive na Copinha do ano passado, ele foi substituído na final. O São Paulo precisava empatar contra o Flamengo e ele foi substituído porque ele estava cansado. O jogo das 11 horas, meio-dia, ele estava acabado pelos jogos que ele fez anteriormente. E é o desgaste do jogador que não sabe correr. Sim. Né? Porque, por exemplo, às vezes ele luta muito, só que se desgasta. Então assim, o cara corre em toda a bola, é bom. Só que o jogador tem que saber a bola que ele pode correr, que ele tem uma chance real de chegar, aqui ele não tem chance e tem que saber os atalhos do campo. Isso com a idade ele vai ter, mas só para explicar porque e ainda mais jogando como ponta, porque o desgaste é maior e ele é mais. Ele não é pesado, ele não é gordo, não é fora do peso. Mas ele é forte. Então, para quem vai e volta, atacando e marcando, é complicado. Se ele jogasse mais como centroavante, seria uma chance melhor, porque ele tem potencial mesmo no ataque, como marcador de gols. E aí a gente tem... O Antony surpreendeu, porque quando ele era mais novo, ele era mirradinho, pequenininho, no sub-15, era reserva até. No sub-17 ele começou a ganhar espaço, jogando como ponta mesmo, e se destacou, mas ainda assim estava abaixo do Brenner, que são da idade dele. O Brenner, o Elinho, o Rodrigo Nestor, então ele ainda não aparecia tanto. No sub-20 ele amadureceu muito, principalmente na Copa São Paulo. Quem viu o final do ano passado dele, na base, e mesmo quando ele foi promovido junto com o Elinho, os poucos jogos que eles fizeram no Brasileirão do ano passado, parecia que não era tudo isso. Fraco. No profissional, inclusive. É habilidoso, mas não é pro profissional. A galera apostava mais no Elinho do que nele. Porque o Elinho se destacou com aquele gol contra o Flamengo. Então quem não conhece, fez o gol. E aliás, é isso que tem que deixar muito claro. O Elinho fez aquele gol, mas o restante da partida e as outras partidas, ele foi muito mal. E ele tem muito essa jogada, corta e bate. Sim. Corta e bate, é sempre o mesmo corte. Então é um jogador muito previsível. As características são diferentes dele e do Antony. O Antony parece ter mais inteligência. O Jardine apostou no sub-20, principalmente no ano passado, os dois como ponta. Eles são habilidosos, são rápidos, mas o Antony é mais de jogo 1 contra 1, de ir pra cima mesmo. Ele não tem medo de levar pancada. Não que o Elinho tenha, mas o Elinho é mais categoria. É passe, é visão, é diferente o futebol. E o Elinho jogava no sub-17, antes disso, no sub-15, como meia. Era um meia atacante. Então não era tanto ponta. Existe um grave problema no profissional, assim, de vários clubes. Jogador de ataque ofensivo coloca na ponta, porque é novo, vai correr, é habilidoso, vai driblar. Só que não são todos que são pontas. Até porque ponta a gente viu voltar ao futebol nos últimos 5, 6 anos. Era algo que tinha acabado, o lateral estava virando ala. Aí resolveram voltar no esquema, colocar os pontas de novo. Então é algo diferente. O Elinho, ele é mais um meio campo, um meia armador que seja, um meia atacante. O Antony é ponta, é driblador. É diferente. E o arranque dele é diferente. E o Brenner, que o Brenner foi colocado no meio, mas ele é um atacante, mas sentiu mais do que os dois que a gente citou. Sim, porque o Brenner ele tá com peso, porque ele teve o ano passado mais chance do que os outros. Só para ter uma noção assim, Elinho, Antony e Luan, eles têm menos de 15 jogos no profissional de São Paulo. 15 jogos, sendo que o ano passado eles só entravam no segundo tempo. Então você não conta 90 minutos. Não é 15 jogos jogando de titular. É totalmente diferente. Mesmo quando começava de titular, era substituído. O Igor Gomes não fez nem 5 jogos no profissional de São Paulo. E esse está sendo realmente um destaque comparável ao Kaká. Não, obviamente, gente, o Kaká foi escolhido o melhor do mundo. Foi o último jogador brasileiro a quebrar essa hegemonia Cristiano Ronaldo e Messi. Né?
Mas o Kaká é outra história que também teve dificuldades na formação dele. Mas o Igor Gomes tem a coincidência de estrear com 2 gols no Morumbi, num jogo importante e que mostrou muita personalidade no jogo em Itu. A gente está chegando aqui no limite, aqui, né? Temos minutos para considerações já. E o Igor Gomes, ele, principalmente no Sub-17, ele não era um protagonista. Ele não era de marcar tantos gols. Mas ele, para o conjunto, que o Orlando Ribeiro, que é o atual treinador Sub-20, ele funcionava muito bem. Ele chegou a jogar com a camisa 9, mas ele nunca foi atacante, assim. Ele jogava de meio atacante e ele revezava muito com o Luan e com o Rodrigo Nestor, que eram volantes que chegavam ao ataque. Então é um jogador moderno, diferente, o Igor Gomes, e agora ele está se destacando exatamente por uma função nova que é entrar dentro da área, finalizar. E está indo bem, né? Está indo bem. E vai ter agora a companhia, depois da contratação e da confirmação, de Alexandre Pato, que deve trazer um pouco de vitalidade. Mas, gente, é uma coisa que a gente vai deixar aqui no Contextualizando. Opinião minha, do Gabriel, da Vives, todo mundo, do Alexandre Gisbert, de todo mundo que faz parte do site, né? Que o Alexandre Pato é uma boa contratação, desde que venham as peças ou similares que o Cuca pediu, ou que se utilize a base sem vender, segurando um pouco os jogadores aí. Bons jogadores do São Paulo. Se o custo do Pato for vender jogadores da base e não trazer ninguém, então o Pato foi uma cortina de fumaça e aí a gente tem que criticar o Leco. Se não for, aí a gente também não pode ficar xingando o Leco, porque a gente pediu o Hernanes, trouxe, pediu o Pato, trouxe, pediu um goleiro, trouxe o Thiago Volpe, pediu Hernanes, Pato, Pablo, pediu um atacante, Pablo. Então assim, a gente tem que ter muita parcimônia agora. Essas são as considerações finais. Vamos ver o que vai ser o Pato, mas de qualquer forma, com essa molecada o Pato deve trazer também um pouco de experiência, um pouco de categoria e quem sabe essa molecada não tem um pouco de admiração para correr ainda mais. Amanhã, provavelmente, né? Tipo, a gente vai ter aí final de semana, que a gente está na sexta primeiro agora. Jogo das semifinais, e vamos ver sábado no Morumbi. E vamos ver como vai ser. Vamos botar o Morumbi, é isso? Um abração para todo mundo então e vamos São Paulo.